Dois fatos marcaram para mim os anos 90. O primeiro foi a mudança do nome do Gera Samba para El Chan. E o segundo foi a chegada do primeiro cultivo transgênico no Brasil. Mas o que é uma planta transgênica? Ai do mato, boi Para entender o que é uma planta transgênica, primeiro a gente tem que saber como é que as plantas eram antigamente. Quando a agricultura começou, isso há mais de 10 mil anos atrás, as plantas não eram do jeito que são hoje. O milho, por exemplo, ele é descendente de uma outra planta que não produzia quase nada de grão. Para produzir mais, a gente precisou interferir num processo natural das plantas. E foi daí que começou o melhoramento genético de plantas. E o que é o melhoramento genético de plantas? É a ciência que visa a modificação genética das plantas para torná-las mais úteis ao homem. E como que a gente faz isso? Modificando o gene desses organismos. Pensa assim, eu tenho uma maçã que é grande, mas amarga, e outra que é doce, só que ela é pequena. Então eu combino as duas para ver se eu tenho uma maçã grande e doce. Mas como que isso acontece? A maneira mais tradicional é cruzar um organismo com o outro. #Mendel. Quando a gente cruza dois organismos, o que a gente está fazendo na verdade é combinar o DNA de um com o DNA do outro. Pensa no DNA como uma fita métrica. Divide essa fita em vários pedaços, cada pedaço é responsável por uma característica, um gene. E dentro desse pedaço da nossa fita, ao invés de números, tem letras, as bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina, citosina e uracila. As bases nitrogenadas são moléculas que compõem o DNA. Conforme elas mudam, mudam também as características. Por exemplo, o gene responsável pelo tamanho. Você tem uma sequência de bases nitrogenadas, sei lá, TGA. Isso faz a planta ser pequena. Talvez a gente consiga mudar isso para GTA, a gente consiga fazer com que a planta fique grande. Mas como que eu mudo o gene das plantas? Você tem várias formas de fazer isso. Você pode cruzar uma planta com outra e recombinar o gene das duas. Você pode jogar a radiação e fazer ela sofrer mutação. Ou você pode inserir o gene de um outro organismo na planta. E isso é transgenia. Basicamente é você pegar o pedaço da fita de outro organismo e introduzir na sua planta. A transgenia é o processo de alteração do DNA de uma espécie através da introdução de um ou mais genes de outra espécie, utilizando técnicas de engenharia genética. Mas qual que é a vantagem disso? Primeiro que você tem mais precisão na hora de escolher o gene. Quando você cruza uma planta com outra, quando você joga radiação para ela sofrer mutação, você rearranja um monte de gene. Você rearranja os genes que você queria e também os que você não queria alterar. Por transgenia, você bagunça menos os genes que você não quer mudar. Mas a principal vantagem é outra. A principal vantagem da transgenia é permitir que você não fique limitado à espécie que você está melhorando. Uma bactéria, por exemplo, ela pode ter algum gene que faz dela mais resistente à seca, à praga, doença, agrotóxico, enfim. Por transgenia, você pode inserir o gene da bactéria na planta. Ou seja, agora a planta também tem as características que aquela bactéria tinha. Ela também pode ser resistente à seca, praga, doença, agrotóxico, enfim. Ela pode ser inclusive até mais nutritiva. Você pode dizer que a planta tenha características que talvez sozinha ela nunca tivesse. Só que claro que isso não é tão fácil assim. Primeiro você tem que ver se o gene pega na planta. Segundo, que demora mais tempo para você colocar um cultivo transgênico no mercado do que um tradicional. Isso porque existe uma série de testes que tem que ser feito para você verificar se o cultivo é seguro para as pessoas e para o meio ambiente. Fora a polêmica que tem em cima do assunto, mas isso aí já fica para outro vídeo.